Bom dia, tudo bem? Olá, pessoal mandando mensagem aqui. Olá, tá gravando, pessoal. Hoje, bom dia a todos vocês, sejam bem-vindos a mais uma aula de álgebra linear e espaços vetoriais hoje. Já fizemos toda aquela introdução na aula passada, agora já vamos cair direto aqui para a definição de espaços vetoriais, que claro que depende da definição de corpo, que eu já vou comentar com vocês, mas antes deixa eu escrever aqui na lousa, né? Aqui, espaços vetoriais. Quer dizer, já é cap 4. Já é capítulo 4. Tá? Então, a primeira coisa que você vai perceber, eu já vou escrever aqui, porque essa definição é muito importante, é bom a gente passar aqui na lousa, né? Então, você tem aqui ele coloca aqui na seção 4.2, já logo de cara, a definição de espaço vetorial real, e depois ele comenta que pode ser um espaço vetorial complexo, se você trocar esse R aqui da multiplicação por escalar por números complexos. Então, a primeira coisa que eu fiz foi digitar esse PDF aqui que eu já coloquei para vocês no Google Classroom, na sala de aula virtual de vocês, só explicando essa definição de corpo. Né? Quando estudamos álgebra linear, logo nos deparamos com a definição fundamental de espaço vetorial. Um espaço vetorial é um conjunto não vazio V com duas operações. Você tem uma operação de adição, às vezes a gente coloca um símbolo meio diferenciado aqui para representar a operação de adição entre os elementos do espaço vetorial, justamente para diferenciar essa operação da adição entre os elementos do corpo, por exemplo, a adição dos números reais é uma, a adição das matrizes 2 por 2 é outra. Então, são duas adições o tempo inteiro, quando você está lidando com álgebra linear. Então, muitas vezes os livros trazem um símbolo diferente para adição de um e de outro, mas aqui eu estou usando o símbolo comum mesmo. Né? É só a gente ter em mente que você tem a adição do espaço vetorial e a adição do corpo escalar. Mas, enfim, um espaço vetorial, um conjunto não vazio V, que tem a operação de adição, tem a operação de multiplicação por escalar, onde o escalar vem aqui desse conjunto K, e K é um corpo. Né? As operações 1 e 2, adição do espaço vetorial e multiplicação por escalar, devem ter as 8 propriedades estudadas no livro, a gente já vai relembrar elas aqui, ó. Então, aqui as 8 propriedades, né? Enfim, daqui a pouco, eu não vou repetir aqui, mas daqui a pouco eu vou repetir elas na lousa. Assim, prestando atenção na definição da operação 2, que é essa multiplicação por escalar aqui, vemos que a definição de corpo, que vem da álgebra, é de fundamental importância para se entender completamente a definição de espaço vetorial aqui da álgebra linear. Né? Então, essa multiplicação por escalar que a gente faz no espaço vetorial, ela é a multiplicação por um elemento que vem de um corpo, mas o que vem a ser um corpo? Claro que os reais são um corpo, e a gente costuma usar, na maior parte do tempo, os números reais, mas só para a gente ter noção do que a gente está fazendo, porque você pode trocar reais por complexos, e você poderia trocar por outros conjuntos ainda, contanto que seja um corpo. Né? No caso do nosso curso, das nossas aulas, do nosso livro, das provas, quer dizer, é um curso de introdução à álgebra linear, né? K será sempre, salvo menção expressa em contrário, o corpo dos números reais. K vai ser sempre igual a R, aqui no lugar do K. Se você for ver aqui no livro, é exatamente o que ele fez. Ó. Na hora de introduzir a multiplicação por escalar, ele botou o R aqui dos números reais. Tudo bem. Tá? Mas ele mesmo diz que poderia ser complexo. Poderiam ser os números complexos. Daí V já seria chamado de um espaço vetorial complexo, em vez de um espaço vetorial real. Note que isso aqui é sem mexer no conjunto V. Por exemplo, se você pegar o V, as matrizes 2 por 2, matrizes 2 por 2, e colocar o corpo dos reais aqui, é espaço vetorial real. Se você mantiver as matrizes 2 por 2, continuar com esse mesmo conjunto, matriz 2 por 2, mas em vez de R, colocar complexos aqui para multiplicar, já deixa de ser um espaço vetorial real e vira um espaço vetorial complexo. Né? Então,
o espaço vetorial é afetado pela escolha do K, do corpo escalar K. De algum modo ele é afetado. Tá? No caso, nosso curso será sempre reais, ou seja, estaremos na maior parte do tempo estudando os espaços vetoriais reais. Porém, conforme foi apresentado na definição acima, o K não precisa ser necessariamente reais, basta que ele seja um corpo. Então, vamos apresentar a definição de corpo a partir da definição de anel. Eu organizei dessa forma. Quer dizer, como é que eu fiz isso aqui? Eu expliquei o que é um anel, coloquei todas as propriedades, bem fácil, já vou ler aqui com vocês. E eu digo o seguinte no final: o corpo, ele tem todas essas propriedades do anel, que são 8, mais uma nona propriedade. Tá? Então, em primeiro lugar, o que é um anel? Veja, essa palavra anel, ela está representando aqui uma estrutura algébrica. Note que em matemática, em álgebra, não existe só álgebra linear. Álgebra linear é um caso específico, particular dentro da álgebra, né? Que é essa matéria aqui que a gente está fazendo. Existe também álgebra, sem a palavra linear. Em álgebra, são estudadas as chamadas estruturas algébricas. São conjuntos que gozam de certas propriedades. Então, por exemplo, você tem o corpo. O próprio espaço vetorial é uma estrutura algébrica também, mas ele é mais estudado na álgebra linear. Né? Lá na álgebra, a gente tem o corpo, a gente tem os anéis, a gente tem o ideal, a gente tem o grupo abeliano, o domínio de integridade. Quer dizer, essas que eu estou citando são diferentes estruturas algébricas. Sempre vai ser um conjunto com alguma operação ou algumas operações e certas propriedades. Então aí você tem um conjunto, você tem uma operação, ela tem certas propriedades, pronto, você chama aquele conjunto de grupo. Ou você chama, dependendo se for outras propriedades, outras operações, você chama ele de um domínio de integridade, ou de um corpo, ou de um grupo abeliano, ou grupo comutativo, ou um anel. Então, quer dizer, são diferentes estruturas algébricas. Agora, nós não vamos ficar estudando isso aí, porque aqui é um curso mais de álgebra linear, é um curso de álgebra linear, então nós vamos ficar mais voltados para os espaços vetoriais, especificamente. Né? Mas o espaço vetorial, na própria definição dele, tem o corpo. Então a gente vai ver essa definição do corpo. Só que o corpo é definido a partir de um anel. Então o que é um anel? Um anel é um conjunto A com pelo menos 2 elementos, que é esse elemento neutro da adição e o elemento neutro da multiplicação por escalar. Né? Um anel é um conjunto A com pelo menos 2 elementos, munido, um conjunto tem 2 elementos, não é não vazio, e munido de uma operação de adição, e uma operação de multiplicação. Aqui não é a multiplicação por um escalar, aqui é a multiplicação entre os próprios elementos do conjunto A. Né? Então, quer dizer, você tem o conjunto com seus elementos e duas operações entre eles, a adição entre eles e a multiplicação entre eles. E essas duas operações satisfazem as seguintes propriedades ou condições. A adição é associativa, a adição tem um elemento neutro, a adição tem um elemento neutro, único, fixo, tem também a propriedade do elemento oposto, dado um x, tem sempre um outro menos x que você soma com x e dá o elemento neutro, esse menos x aqui que eu já me dizer é o elemento oposto, e ela é comutativa, x mais y igual a y mais x. São as 4 propriedades da adição num anel. Agora, você tem também as 4 propriedades da multiplicação. Ou, eu coloquei assim, 3 da multiplicação, puramente propriedades da multiplicação, e uma 8ª propriedade aqui, contando junto com as da adição, essa aqui já seria a 8ª, que junta na mesma propriedade a multiplicação e adição, que é uma distributiva. Né? Então, a primeira propriedade puramente da multiplicação é a associativa. Depois você tem um elemento neutro da multiplicação, que é um número representado aqui pelo símbolo do número 1, 1x igual a x. A multiplicação também é comutativa, e existe essa distributividade aqui, distributividade da multiplicação em relação à adição. Então, um conjunto tem esses 2 elementos que precisa ter aqui, tem que existir o elemento neutro da adição e o elemento neutro da adição e o elemento neutro da multiplicação, e tem essas 8 propriedades, ele é um anel. Aí o que é o corpo que eu queria falar?
O corpo, ele é justamente um anel, ou seja, além dele ter essas 8 propriedades, as duas operações, os dois elementos neutros, as 8 propriedades, a multiplicação ainda satisfaz uma condição adicional, uma nona condição, que é a seguinte: para ser um corpo, para todo elemento diferente do elemento neutro da adição, todo elemento que pertence a K menos o zero, elemento que não seja o neutro da adição, vai existir um Y, também pertencente a K, tal que xy é igual a 1. Ou seja, o y é o inverso multiplicativo do x. É como se fosse, se você pensar em termos dos números reais, é como se o y fosse 1 sobre x, ou x elevado a menos 1. Então, x vezes y igual a 1. Se você tiver aqui o elemento inverso multiplicativo, para todos os elementos menos o elemento neutro da adição, então você tem um corpo. Tá? Então, o que nós podemos dizer? Conclusão: todo corpo é um anel? Sim, todo corpo ele já satisfaz as 8 propriedades do anel. E ainda tem essa adicional. Então, todo corpo é um anel. Podemos também dizer que um corpo é um anel que tem a propriedade adicional, essa aqui do inverso multiplicativo. Um corpo é um anel no qual, se x for diferente de zero, se x for diferente do elemento neutro da adição, há o inverso multiplicativo de x. A gente poderia também definir o corpo sem mencionar a palavra anel. O que você diria se não quisesse falar anel? Você fala, um corpo é um conjunto que tem essas 9 propriedades aqui. Aí você falaria direto essas 4, mais essas 3, mais essa M, mais essa M4, essas 9 propriedades. 9 propriedades. Ou 9 axiomas da definição de corpo. Também podemos falar assim. Então, pode-se definir o corpo sem falar em anel. 2 pontos. Um corpo é um conjunto não vazio K, com pelo menos 2 elementos, munidos das duas operações, adição e multiplicação, para as quais valem as 9 propriedades acima. Exemplos de corpo: reais, complexos, racionais, são os mais famosos. Né? Os 3, aqui com a adição e a multiplicação usuais, que a gente já conhece, adição e multiplicação de reais e racionais, e dos complexos também. E outro exemplo, ZP, quando P é primo. Né? Esse conjunto ZP aqui, só para vocês entenderem o que ele é um conjunto interessante aqui. Ó. Então, deixa eu colocar aqui na lousa. Né? Vou colocar assim, definição de corpo. Então, que a gente começou a aula discutindo isso, só para ficar registrado aqui. Só que eu não vou copiar aqui na lousa, porque eu já deixei esse PDF todo aqui no qual eu estou explicando a definição de corpo. Eu até coloquei aqui a bibliografia dos livros que eu consultei, esses 3 livros, né? Eu já deixei esse PDF aqui, essas 2 páginas, lá no Google Classroom para vocês. Então, não vou copiar isso aqui tudo na lousa. Vou só comentar aqui, deixar registrado para quem estiver lendo a lousa, que a gente começou a aula falando da definição de corpo, quer dizer, quando eu digo corpo, é o corpo escalar, ou, como se diz em inglês, né, scalar field. Eu até coloquei aqui a observação final. Nos livros de álgebra linear escritos em inglês, o termo para corpo é field, né? É campo, na verdade, né? Não é corpo. Ou scalar field. Pelo menos eu sempre vi assim, né? Nesses textos em inglês. É porque corpo às vezes pode ser traduzido para o inglês como body, né? É human body, corpo humano, né? Então o cara pode pensar que corpo, ele procura lá no livro body, mas na verdade não é, ou body, né? Que se pronuncia. Não é assim, é field, na verdade. Scalar field. Não é corpo escalar, em inglês seria campo escalar. Né? Talvez tenham textos em português que também fala campo escalar em vez de corpo. Né? Bom, enfim, pelo menos aqui no contexto da álgebra linear eu lembro sempre scalar field, não scalar body, né? Corpo escalar, scalar field. Bom, então tudo bem. Então o que eu ia começar aqui a aula dizendo é definição de corpo, ou corpo escalar, como a gente diz em português. Corpo escalar. Justamente esse PDF aí. Não vou copiar de novo aqui. Ver PDF que eu deixei disponibilizado lá. Né? E aí, lá no contexto de dar os exemplos de corpo, né? Exemplos, eu coloquei os mais comuns, né? Não que não existam outros, esses são os mais usuais exemplos de corpo que tem, portanto, poderiam ser usados ali na álgebra linear para fazer a multiplicação por escalar. Reais, complexos, racionais, né? E esses conjuntos ZP, se o P for um número primo, né? Se P é primo.
Isso eu não vou demonstrar aqui, mas eu vou só explicar o que é o ZP. Não vou fazer a demonstração de que P tem que ser primo para o ZP ser corpo, mas o que vem a ser o ZP? Por exemplo, o Z2. O Z2, ele é um conjunto de conjuntos, na verdade, isso aqui. Né? O Z2, no caso, o ZN tem sempre N elementos. Né? Por exemplo, o Z2, mas cada elemento é um conjunto. Por exemplo, o Z2 tem o 0 barra e tem o 1 barra. O que seria o 0 barra? O 0 barra seriam todos os números, todos os números inteiros que tem resto 0 na divisão por 2. Então seriam os números pares. E o que seria o 1? Seriam todos os números inteiros. O que seria o 1 barra? Seria todos os números inteiros que tem resto 1 na divisão por 2. Então seriam os ímpares, né? Então, se você e você pode estabelecer uma adição, porque corpo tem aquela adição e a multiplicação. Então, aqui você pode ter uma adição. Por exemplo, você pode pensar assim, o 0 barra mais o 0 barra, ele dá 0 barra. Você poderia pensar assim, um número par mais um número par dá um número par. O 0 barra mais 1 barra, bom, um número par mais um número ímpar dá um número ímpar. Então, isso aqui vai dar 1 barra. E a mesma coisa para 1 barra mais 0 barra. Também vai dar 1 barra. E se você somar 1 mais 1 aqui no caso? Se você fizer 1 barra mais 1 barra, vai dar 0 barra, porque um número ímpar mais outro número ímpar vai dar um número par. Então, você pode pensar assim. Então, aqui todas as adições possíveis que você pode fazer com esses dois elementos estão aqui. Então, você define a operação de adição. Tem um elemento neutro? Tem, é o 0 barra. E a multiplicação? A multiplicação também. Né? Você pode definir 0 vezes 0 igual a 0, 0 vezes 1 igual a 0, 1 vezes 0 também igual a 0, e 1 vezes 1 igual a 1. Então, a multiplicação vai ficar assim, né? 0 vezes 0 igual a 0, 0 vezes 1 igual a 1 vezes 0, 1 vezes 0, que é igual a 0. Aí você pode pensar daquele esquema que eu pensei, número par, número ímpar, né? E 1 vezes 1 igual a 1. 1 vezes 1 igual a 1. Bom, aí você vê que todas aquelas propriedades também de multiplicação estão satisfeitas aqui. Tem o elemento neutro, é comutativo, é associativo e tal. Teria que demonstrar, mas não vou fazer. Estou só mostrando para vocês que tem esse conjunto, que tem esses elementos, que tem a operação de adição, tem a multiplicação, ele é um corpo. Entendeu? Ele é um corpo. Bom, também você poderia escrever o Z3, P', 3 é primo, teria 0 barra, 1 barra, 2 barra. São os números que na divisão por 3, como é que seria o Z3, né? Z3, deixa eu só escrever aqui, Z3 fica 0 barra, 1 barra e 2 barra. Então seria o conjunto dos números que tem resto 0 na divisão por 3, seriam os múltiplos de 3, resto 1 na divisão por 3, resto 2 na divisão por 3. Né? E aí você tem também adição, multiplicação aqui. Então, tem esses corpos da forma ZP. Não vou me aprofundar aqui. Né? Por que só é corpo quando P é primo? Então, é uma questão interessante. Por que se eu fizer aqui Z4, 4 não é primo? Vai ter o 0 barra, 1 barra, 2 barra, 3 barra. E tem que ver lá a demonstração, já não lembro mais. Tá? Mas é um exemplo de corpo também. Então, a gente está começando essa aula aqui de espaço vetorial só estudando que existem vários corpos. O mais aqui utilizado no nosso caso vai ser os reais. Tá? De vez em quando os complexos, mas existem muitos outros exemplos de corpo, né? A gente fala corpo. Aí no contexto de álgebra linear, esse corpo faz o papel do corpo escalar do espaço vetorial. Né? Então aí vem a definição aqui de espaço vetorial. Só que para não ficar comprido, como eu já falei bastante de corpo, eu vou encerrar, vai ficar um videozinho só falando da definição de corpo, e aí depois a gente já grava num vídeo separado